Meu irmão, minha irmã, o que você acha que Deus quer fazer com você hoje à noite? Abençoar, pode falar, abençoar, ensinar, mudar, curar, renovar, exortar, tratar. Alguém discorda de alguma dessas coisas? Não. Como? Preparar. Boa, irmão. Boa. Preparar. Enviar. Enviar. O que mais? Capacitar. Ó. Ungir. Dá para duvidar de alguma delas? Sim? Não? Não. Não dá. Meu irmão, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós sabemos pela palavra de Deus. Mas eu vou lhe fazer um pedido. Não é uma ordem, é um pedido. Faz parte do que eu creio que Deus quer nos ensinar hoje à noite. Vou fazer um pedido. Vou pedir que você se levante e mude de lugar na igreja. Se levante. Se você está sentado desse lado, você vai sentar desse lado. Ah, pastor, mas já estou tão certinho aqui. A ideia é essa. De preferência, não sente ao lado da mesma pessoa em quem você está sentado. De preferência, é só aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Muito bom, muito bom. Ok? Muito bem. Tá bom esse local aí? Tá bom? Vamos mudar de novo. Agora você vai ficar no mesmo lado onde você está, mas você vai vir, não vai ficar nenhuma cadeira vaga. Quem não pode ficar nenhuma cadeira vaga? Vamos ver aqui. Tem uma cadeira aqui, ó. Bênção. Que bênção. Tá vendo? Isso. Pronto. Muito bem. Estranho, né, esse local? Esse não é o local que você senta todo domingo, né? O pastor sabe o local onde cada pessoa gosta de sentar. Eu olho assim e vejo se as pessoas não vieram, porque eu sei onde a pessoa senta, né? Eu sei que naquele lugar ali do Regis, normalmente quem senta é a Miriam. Normalmente quem senta é a Miriam e o Armando senta do lado ali, ó, né? Naquele lugar ali. Eu sei que normalmente quem senta aqui, quem é que senta aqui? A Cristina, o Ricardo, né, que senta ali. Mas quem disse que é para ser do mesmo jeito? Agora, quero que você olhe bem assim, ó, bem para quem está do seu lado. Por exemplo, nessa fileira tem 4 pessoas, nessa aqui tem 5, naquela ali tem 4. Agora a gente vai ficar de pé e a gente vai orar em pequenos grupos. Esses 4 aqui, essas 5 pessoas, aquelas 5 e aquelas 5. Muito possivelmente você não conhece todo mundo com quem você está perto. Ah, pastor, esse negócio de orar, eu não sei muito bem isso. É para saber. Não é para a gente estar confortável, não. É para a gente exercitar aquilo que Deus quer que a gente faça. Quem sabe, aquela coisa que você está lutando tanto, que você precisa, é orar com seus irmãos e receber a oração de alguns dos irmãos. Vamos ficar de pé, a gente vai orar em grupos. Faça seu grupo, podem vir mais para frente, podem usar aqui. Amém? Diferente?
Que bom, que bênção. Meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. É um texto precioso, absolutamente precioso da palavra de Deus, como todos os outros, mas é o texto que Deus me incomodou para trazer como mensagem para nós hoje, para mim também. Irmãos, do versículo 1 ao versículo 11, nós lemos nesse texto, o autor de Hebreus fala sobre um trecho denso do Novo Testamento. É um trecho em que os teólogos, os estudiosos, falam, conversam, e realmente é um texto denso. Ele fala da verdade que é Jesus ter se tornado o nosso sumo sacerdote. Ele explica, de uma forma breve, que tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que o povo fazia, a existência, a necessidade de existir um sumo sacerdote, tudo isso era para que a gente entendesse que quando Jesus viesse, e depois que Jesus veio, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos mais de um sacerdote, nem de um sumo sacerdote, nem de ninguém que interceda por nós diante de Deus. Amém? Essa é uma verdade muito poderosa. Cada vez que a gente colocar qualquer vírgula, qualquer pontinho nessa verdade, nós estamos cometendo um grave erro. E isso tem repercussões muito graves na nossa vida. Porque nós temos que entender que de uma vez por todas, ninguém precisa de um homem ou de uma mulher, de seja lá quem for, que interceda por nós. Deus, através de Jesus Cristo, Ele mesmo rasgou o véu para deixar bem claro que nós temos acesso ao Pai. Que através do sacrifício de Jesus, através do sangue derramado, o pecado pode ser coberto, pode ser lavado, e nós podemos novamente ouvir e ser ouvidos diretamente pelo Deus dos deuses, pelo Rei dos reis, pelo Senhor dos senhores. Amém? Amém. Nesse trecho de 1 a 11, tem aquele versículo 8, que eu já conversei com os irmãos sobre ele, e como esse trecho me move. Onde ele diz assim: ele, embora sendo filho, com F maiúsculo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Oh, Senhor da glória. Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, porque o que seria de nós? Porque se ele, sendo filho, precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu, o que seria do André? O que seria de nós? Amém? É verdade? Nesse trecho nós temos esse versículo. Se o irmão não tinha esse versículo decorado, decore. Hebreus 5:8. E aí até o 11, ele discorre sobre isso. E ele fala sobre um assunto teologicamente complexo, que é a questão de Melquisedeque. E não é sobre isso que nós vamos conversar hoje, não. Mas é importante que o irmão entenda sobre o que o autor estava falando, do versículo 1 ao 11. O texto que nós vamos conversar é do 11 ao 14. Eu queria que o irmão prestasse bem atenção, mesmo assentado, preste bem atenção nesse trecho da palavra de Deus. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite
é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ler todos juntos o versículo 14? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Não feche sua Bíblia, durante toda a mensagem a gente vai conversar sobre os versículos. Que trecho denso, que coisa forte, que chacoalhada que o autor de Hebreus faz nessa mensagem. Ele está falando com as pessoas e falando, aí tem hora que ele para e diz assim, sobre isso que eu estou falando, aliás, eu tinha até muito mais para falar, mas não vai dar, porque vocês ainda precisam que alguém fique falando os princípios elementares da fé, como criancinha que precisa de leite. Ele está falando para um povo que conhecia Deus, que já tinha ouvido falar de Deus. E muitas vezes a gente fica nessa posição. Ele está falando para pessoas que conheciam as promessas de Deus. A gente não conhece as promessas de Deus? Se eu começar a recitar o comecinho dos versículos, tenho certeza que os irmãos vão continuar. Diversos versículos. E aí ele diz assim, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É interessante algumas ilustrações que a Bíblia usa, parece que tem algumas que são tão comuns para todo mundo já viu. Quem não já viu uma criança se alimentando de leite? A maioria de nós já deu de alimentar a uma criança de leite, já acompanhou aquele caminharzinho da criança que começa absolutamente leite. De vez em quando eu faço uma brincadeira quando eu vejo um nenenzinho, sabe aquele neném assim de 7, 8 meses, que fica assim rechonchudo, né, de tanto mamar, e assim, e neném que só mama, que eu olho assim, aí olho para, normalmente a criança está no braço da mãe, eu digo assim, olha só, leite em forma de gente. Porque é só leite. Como é que leite vira bochecha? Né? Leite vira dobrinha. Aquilo é só leite. Não tem nem água ali, é leite. Não tem nada. Leite. Leite em forma de gente. Você olha, ali é o quê? Alguns quilos de leite. Né? Na verdade é leite e o Espírito de Deus, porque Ele é que sopra em nós o fôlego de vida. Né? Mas leite. Criancinha. Experimente dar uma costela. Não faça isso não. Mas vamos supor que alguém, né, desse uma costela, um pedaço de costela para não vamos botar um bebezinho não, mas para uma criança de, sei lá, 1 ano, né? Não ia dar certo. Não é assim que funciona. Uma criança pequena não consegue se alimentar de algo sólido que nós conseguimos. Não estou falando de nada ruim não. Estou falando de comida boa. Mas tem certas comidas que simplesmente não dá. Não tem condição. O organismo não está pronto. E tem certas pessoas, assim como certas crianças, que meio que perpetuam. É interessante porque a criança tem hora que simplesmente não dá mais, né? Não tem como. Às vezes a mãe não aguenta mais, né? E a criança só crescendo e não, que é isso? Essa criança vai ter que começar a comer papinha, comer verdurinha, frutinha e assim vai. Mas conosco, com os cristãos, às vezes a gente se perpetua naquele leitinho. Só naquele leitinho, né? Aquela coisinha simples, fácil, não tem nem que mastigar. Você bota na boca e engole, acabou. Não tem nem que ficar, né, botando de um lado para o outro na boca, nada. Engole, acabou.
está lá. E tem gente que vive assim. Isso que a gente fez hoje, esse momento, Deus quer falar para a nossa igreja que a gente precisa exercitar aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. De que adianta a gente entender que nós precisamos orar pelos irmãos, se a gente não está acostumado a fazer isso? Se a gente não está acostumado a fazer. Nesse trecho, no versículo 14, ele diz assim: para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Já parou para pensar? O mundo meio que compreende que quando você quer entender algo, você tem que pensar sobre aquilo. Mais ou menos, né? Não, eu preciso pensar, eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou pensar, eu vou estudar, mas a gente começa a entender que se eu quero entender algo, eu tenho que fazer. Lugar comum, aquela ilustração que você não aprende a nadar lendo um livro, né? Você pode até entender os movimentos, ensaiar, mas nadar, vai ter que ser nadando. Andar de bicicleta, você só aprende andando de bicicleta. E caindo, né? Você aprende algumas coisas é no andar, é no caminhar, no cair, mas é no fazer. A gente começou o culto e eu conversei com os irmãos, a gente falou sobre como é precioso entender que Deus é Deus e que mesmo que Ele saiba, porque Ele sabe explicar, nós é que não temos condição de entender tudo que Deus sabe nos explicar. E às vezes a gente fica chateado porque é que a gente não entende certas coisas. E o que a palavra está nos ensinando é o seguinte: olha, alimento sólido, você quer entender? Vai e pratica aquilo que está na palavra. A gente tem dificuldade em praticar algo que a gente não está seguro em fazer. Agora a gente teve que orar. Os irmãos e as irmãs que ainda não estão seguros sobre como orar, pode ter ficado meio sem jeito, pode ter esperado assim, não, vou esperar. Aqui nesse grupo aqui tem o fulano e a fulana, eu tenho certeza que quando ficar em silêncio eles vão orar. Não vai ser preciso eu orar. Aquela pessoa vai orar, porque ela sabe. Mas você sabe que precisa orar. Orar se aprende orando. Orar se aprende orando. Não é nem ouvindo a oração, não. Orar se aprende orando. Porque aí é que a gente percebe como é que Deus nos leva a orar. Orar se aprende orando, assim como abençoar se aprende abençoando. Assim como servir se aprende servindo. Tantas coisas na nossa caminhada a gente quer entender porque a gente já leu faz tempo. E não é assim que a gente aprende na Bíblia. Não é porque você leu uma vez, não é porque você leu duas, não é porque você leu 3 vezes que você vai entender certas coisas. Mas é quando aquilo acontecer com você. Quando você perceber que Deus é real. Quando a gente puder dizer como Jó, que ele disse assim: ah, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Eu te conheço agora. Porque eu vi o teu agir na minha vida. Deus não quer ser um Deus de história. Deus quer que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam Deus. O irmão já reparou? É interessante. A ilustração, o irmão já conhece um esporte chamado fisiculturismo? Né? Eu pensei em trazer algumas ilustrações, mas eu não gostei das ilustrações. Então eu decidi não trazer.
Não achei que valia a pena. Basta falar o nome, o irmão sabe do que eu estou falando. É um esporte onde as pessoas exercitam os músculos para que eles fiquem definidos, grandes. A ideia é você conseguir quase dar uma aula de anatomia olhando para a pessoa, para o homem ou para a mulher. Você sabia quantos músculos tem na sua coxa? Eu não sei o número exato não, mas são diversos. E a ideia do fisiculturismo desse esporte, é que você consiga ver todos os músculos na coxa. E eles conseguem. E praticam e fazem. Eu tive pesquisando abdominal. Quem não gostaria, né? Parece que, eu não sei se sou eu, porque eu estou me achando meio barrigudinho, mas parece que está numa onda de barriga chapada, né? Eu nunca vi tantos nomes para você não ter barriga. Antes a gente dizia, o fulano não tem barriga. Agora tem, eu coletei alguns, né? Você tem a barriga trincada. Você tem a barriga travada. Você tem a barriga chapada. Tanquinho. Agora, eu estava esperando. Agora, ó, a irmã está sabendo também. Agora tem a barriga negativa. Tem a barriga negativa. Tem uma modelo lá que dizem que é o modelo da barriga negativa. A barriga não é chapada, ela é para dentro. Ela é negativa. Então assim, gente, antigamente, quando eu era menino, você dizia que não tinha barriga e pronto. Agora não, agora você tem que descobrir se a sua barriga é travada, chapada, tanquinho, o que ela é. Sabe quantos exercícios abdominais existem para você ficar com a sua barriga travada? São mais de 50. Você pensa que abdominal é só aquele negócio de você sentar no chão e fazer abdominal? Não, são 50 exercícios. Tem um que é de lado, tem um que você... Gente, eu estava pesquisando, é incrível. A criatividade é maravilhosa. Tem uns que você pensa assim, isso aqui deve ter sido usado na tortura, tenho certeza. E a pessoa está fazendo, porque é o único jeito de mexer com aquele músculozinho, que é só um filete de músculo que fica aqui, mas que tem que aparecer. Como assim? Agora, eu fiquei curioso, será que alguém já fez esse experimento? Pega um fisicultor, alguém que pratica esse esporte. Eu estou com uma dificuldade enorme. Então assim, uma pessoa, um praticante do esporte, que quando eu falar o esporte, você já sabe o que é, né? Eu tenho curiosidade se alguém já pegou um praticante desse esporte e mandou ele descarregar um caminhão de areia na frente da casa de alguém. Tenho curiosidade. Duvido! Eu digo, você já pegou, eu não sei você, eu já tive o desprazer de ter que pegar numa pá. Foi só um instantinho, trabalhando na igreja e tal, dá para mim não. Meu irmão, aquele movimento da pá, aquele negócio te quebra. Aquilo não é brincadeira não. Pega um praticante desse esporte, manda ele descarregar 3 metros de areia grossa, lavada, em frente à casa do George ali. Duvido! Mas o cara, né? Por quê? Pega um praticante do esporte, será que quando algum praticante desse esporte ouvir meu sermão, será que eu vou sofrer um atentado, alguma coisa assim? Nada contra o esporte, mas vamos lá. Pega um praticante de um esporte assim e coloca ele para trabalhar como estivador. Sabe por quê? Porque tem certas coisas que são forjadas no fazer. Tem certos músculos, tem certas coisas, tem certas aptidões que são forjadas fazendo. Como eu não sou um bom exemplo de músculos, né, vamos dar um outro exemplo. Não sei se o irmão já teve a oportunidade de observar a minha mão. A ponta desses dedos aqui. A ponta desse meu dedo é durinha, durinha, durinha. De tocar violão. Como eu toco violão, meu corpo se defende
e vai formando uma casca nesses dedos aqui. Arranha. Se eu passar em você, eu arranho você só com a casquinha da ponta das unhas, da ponta dos dedos. Tenho certeza que você tem algumas coisas que você faz que já formaram você como você é. Assim também, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas, conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. O problema é que, às vezes, a gente quer como se o evangelho fosse esse esporte. E quer que o nosso corpo esteja todo trincado no evangelho. Mas trincado no evangelho só de ouvir falar, só de se exercitar, só de fazer, levantar peso na máquina, que você levanta na máquina, desce na máquina, levanta na máquina, desce na máquina. O que você fez? O que você produziu? Nada, né? Você só gastou energia, só gastou calorias. Aliás, o objetivo é esse. De produtivo, o que você fez? Você levantou algum saco? Transportou alguma coisa de um local para o outro? Não. Novamente, nada contra as academias, nada contra os exercícios. É uma ilustração. Mas o evangelho não é ilustração. O evangelho não é para a gente parecer legal. Não é para a gente ter uma aparência legal. Não é para as outras pessoas acharem que a gente é uma pessoa legal. A gente não está aqui, meu irmão, minha irmã, para parecer legal, para parecer bonzinho. A gente está aqui é para as pessoas que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. E isso não se faz lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Isso se faz lendo e fazendo. Lendo e fazendo. Deus não quer que a gente seja um esportista do evangelho. Que a gente faça, aí depois vai para o espelho, legal aquela minha participação naquela atividade da igreja, não foi? Legal, ó, gostei. Fiquei bem, tenho certeza que o pastor achou legal que eu fiz aquilo lá. Para quê? Não estamos aqui num campeonato do evangelho. A gente está aqui para se capacitar, para perceber o que Deus quer, porque tem gente morrendo lá fora, porque tem gente indo para o inferno, tem gente que se a gente não fizer, vai passar a eternidade longe de Deus. Pode ser que a mensagem que Deus tem para você hoje seja da pessoa que está do seu lado. Pode ser que o que Deus tinha para você hoje à noite seja a oração que você recebeu antes do pastor começar a falar. E não a mensagem que o pastor está trazendo para você. Deus age como Ele quer e não como eu quero. Mas eu tenho que querer. Às vezes, eu quero certas coisas que são incompatíveis com aquilo que Deus me separou para fazer. Já parou para pensar? Pode ser que você esteja brigando consigo mesmo, insatisfeito, reclamando de Deus porque tem certas coisas que você queria, ou tem algumas coisas que o Jorge faz que eu queria fazer. Tem umas coisas que o Maurício faz que era o que eu queria. Tem umas coisas que a Cris tem que eu queria. E fica querendo e querendo. Você já reparou nas mãos de uma cirurgiã? Já viu nas unhas dela? Será que uma cirurgiã pode ter as unhas compridas e bonitas e bem feitas? Não. Ela tem que escolher. Ou ela tem as unhas bem cortadas, ou ela é cirurgiã. Simples assim. Já viu unha de dentista? De uma mulher dentista? Não dá para ter unhas bonitas, bem feitas e ser dentista. Não vai dar. Ou você vai ser dentista, ou você vai ter as unhas bonitas. Parece pouca coisa, mas tem tantas coisas na nossa vida que a gente quer porque quer, mas não consegue ter, porque não abre mão de outras que não valem nada, meu irmão, minha irmã. O que será que Deus quer de mim,
que eu ainda não consegui receber, porque eu não consigo abrir mão de algo que não vale nada. Com certeza tem. Aí, é um dos pontos onde a gente começa a conseguir discernir o mal. Já reparou como o bem é mais fácil de perceber? Já reparou? Por que é que o autor disse assim, olha, eles têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Com a experiência, tem certas coisas que você aprende que são boas, mas você não devia fazer. As crianças não conseguem saber disso. Criança gosta de comer o que ela gosta até topar. Até ela não aguentar mais. Às vezes, um pouco depois. E aí passa mal. Aí o pai e a mãe olham e dizem assim, não, tá bom. Melhor você não comer mais disso aqui não. Não, pai, mas só mais 2. No próximo já... E já passa mal. E o pai e a mãe viu, isso aqui não vai dar certo. Mas aquela comida é má? Não. Mas o fazer daquele jeito é mal. Mas o fazer daquela forma é mal. Comer um prato bom, saboroso, inovador, não é algo bom? Não, responda. É algo bom? Às vezes, experimentar um prato que você nunca experimentou, bem feito, por uma pessoa capacitada, com excelentes ingredientes, num local limpo, não é bom? Você faz isso antes de pegar um avião e viajar uma viagem de 12 horas? Não devia. Porque você não sabe, você nunca experimentou, você não sabe o que vai acontecer. Você não deve experimentar um prato novo antes de fazer uma viagem que você vai passar 12 horas no avião, não, meu irmão. Faz isso não. Dá certo, Vera? Vera, antes de pegar um avião 12 horas, você come o quê? Você viu que tudo tem inho no final? Nada termina em ada. Nada. Nada do que a Vera falou termina em ada. Rabada, feijoada, panelada. Nada termina em ada. Tudo termina em inho. Muito bem. Por quê? Porque você já passou por isso. Porque você já viu que não dá certo, que o risco é muito grande, não vale a pena. Aquilo é bom, mas não é para fazer agora. Tem certas coisas na nossa vida que são boas, mas o risco é grande. Quando eu era pequeno, eu me lembro muito, meu pai e minha mãe está nos visitando hoje aqui, me lembro demais, que a moda lá, a gente morava no Ceará, o legal era você ter uma casa na praia. Era você ter um local na praia para ir. Tal. Era o que havia de legal, era você ter um local na praia. Nunca deu certo na nossa família. A gente chegou a ter, mas nunca deu certo. É mal ter casa na praia? É ruim? Não. Mas, meu irmão, você vai ter que escolher. Ou você vai gostar de estar na igreja e de fazer as coisas do Senhor, ou você vai ter casa na praia. Porque casa na praia é para ir sábado e domingo. Acabou. Não adianta. Mas isso é ruim? Não, não é ruim não. Mas cria seus filhos na casa da praia e quando eles tiverem 18 anos, você vem me dizer se eles andam no caminho do Senhor ou não. Não, pastor, mas não é assim não. Deus pode fazer. Tá. Se você usar a carta do Deus pode, aí eu não preciso nem falar. Claro que Deus pode. Mas o que é melhor? Meu pai e minha mãe optaram por educar a gente nos caminhos do Senhor. Indo para a escola dominical, indo para o culto. Tem problema eu vim só para o culto? Tem problema? É mal eu ficar com a minha família domingo de manhã? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Não estou.
Você não está fazendo nada errado. É para ter tempo de qualidade com seus filhos, é para você descansar, hoje em dia a vida está corrida, é tudo isso. Cuidado, meu irmão. Cuidado porque, sabe qual é um dos riscos? É que você começa a ensinar para o seu corpo, para a sua alma e para a sua vida, que você vai para a igreja, você cuida das coisas de Deus quando elas são o que você quer. Quando é confortável para você. O pastor pede para você mudar de cadeira, você já fica... o pastor está inventando hoje. Eu gosto é do meu lugar. Eu gosto é desse cântico. Eu gosto é quando o pastor fala daquele jeito. Eu gosto é quando tal pessoa ministra o louvor. Eu gosto de igreja que é assim. Quem disse que é o que Deus quer? E se Deus quer que você sirva e seja bênção numa igreja onde você não se sente inteiramente satisfeito, você está disposto? Você está disposto a ser bênção num lugar onde o louvor não é do seu jeito, onde o pastor não é do jeito que você gostaria, onde as músicas que cantam não são as músicas que você gostaria, mas se for lá que Deus mandou você servir? Jonas não quis ir pregar num local, Deus teve que botar ele na barriga de uma baleia, meu irmão, para ele clamar. E meu irmão, quem sabe se você está na barriga de um grande peixe e ainda não clamou, pediu para Deus te tirar daí. E o que Deus quer fazer conosco? Que às vezes a gente fica tão cheio de dedo porque quer do meu jeito, porque eu quero assim. Ih, o pastor hoje não veio de terno. Hoje é Santa Ceia, o pastor não veio de terno. E aquele irmão lá, eu dei boa noite, ele nem viu. Não me respondeu. Sabe se o cara ouviu? Vai que o cara nem ouviu. E a gente fica começando a achar. E tudo tem que ser para mim. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo é porque é assim. E se Deus está te moldando para algo tão novo, tão diferente, que Ele precisa fazer você exercitar certas coisas que você não sabe ainda. Meu irmão, minha irmã, não dá para ser dentista e ter as unhas compridas para fazer francesinha. Não dá. Tem algumas coisas que a gente vai ter que optar. E a gente vai entender o que Deus tem para a nossa vida fazendo. E se Deus te separou, meu irmão e minha irmã, para curar as pessoas, e você nunca levantou sua mão e proclamou, e orou, e pediu que Deus curasse alguém? Você já parou, e já ficou, e já chorou, e já clamou, e já disse para Deus: Senhor, só vou me levantar quando eu tiver certeza do que o Senhor quer, exatamente agora, nesse momento da minha vida? Tem certas coisas que a gente só vai discernir, só vai entender quando a gente tiver as faculdades exercitadas. Tem certas coisas, meu irmão e minha irmã, que Deus vai nos falar de uma forma absurdamente clara, quando a gente der o primeiro passo na direção que Ele quer. Mas agora meu projeto é este. Que bênção, meu irmão, que bênção. É de Deus também esse projeto? Foi Ele que colocou na tua vida? Porque você pode estar adiando o que Deus tem para a sua vida por todo esse projeto. Como é difícil a gente tentar entender as coisas de Deus sem fazer, sem praticar, sem estar na obra, sem estar fazendo, sem estar orando, sem estar clamando, sem estar vendo a necessidade do outro. Como é difícil a gente perceber como é que o outro é, se a gente senta sempre no mesmo lugar, se a gente fala sempre as mesmas coisas, se a gente escolhe sempre as mesmas passagens da Bíblia, escolhe sempre as mesmas promessas. Às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada na gente, e a gente fica: Senhor, por quê?
Por que eu? Às vezes Deus bota a gente na barriga de um grande peixe. E a gente fica, Senhor, está ali o ímpio nem foi, e a mim o Senhor trata assim. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E Ele não quer que você gaste o seu vigor, a sua vida toda, vivendo um dia depois do outro, sem experimentar das bênçãos de Deus, sem experimentar dos milagres, sem experimentar das novidades, sem experimentar das coisas que Ele dá enquanto dormem, sem experimentar da verdade que é receber de Deus enquanto você dorme, sem experimentar das novidades que é receber direto de Deus através dos seus servos, das suas servas, receber direto de Deus através da sua palavra. Se tem algo que tem me incomodado, meu irmão, que Deus tem me impulsionado para falar, a nossa igreja está num momento maravilhoso, num momento em que a gente está percebendo o agir de Deus, mas esse é um momento perigosíssimo. Sabe por quê? Porque a gente começa a se achar. A gente começa a achar que, eu estou legal, eu estou quase travado, estou quase tanquinho, mas não levanta peso, mas não faz nada, não é bênção. Essa semana, meu irmão e minha irmã, essa semana, que dia é hoje? 1º, a semana de, que dia foi segunda-feira? 26, de 26 a 31, meu irmão, não responde para mim não, você foi bênção para quem? De 26 a 31, você foi bênção para quem? Nome, sobrenome e CPF, por favor. E o celular, porque eu vou conferir. Você foi bênção para quem? Porque se você não foi bênção para ninguém, meu irmão, minha irmã, abre o olho. Abre o olho, porque não é isso que Deus tem para você. Pastor, o que é que Ele tem para mim? Meu irmão, eu posso não saber o que Deus tem exatamente para você, mas eu sei o que Ele não tem para você. É uma vida de uma semana, 7 dias, em que ninguém foi abençoado pela sua vida. Em que a sua vida não fez diferença no relacionamento de Deus com ninguém. Você tem coragem de tentar escrever num papel hoje à noite, quando você chegar em casa, tentar se lembrar, para quem que eu fui bênção? A quem eu abençoei? A quem eu abençoei nesses últimos 7 dias? Oh, Senhor. E se essa conta não der um número legal, você tem coragem de escrever hoje à noite, quando você chegar em casa, que você foi orar, e dizer assim, Senhor, hoje é dia 1º, bom dia para a gente começar. A gente adora dias primeiros, né? Você tem coragem de chegar e dizer assim, Senhor, hoje é dia 1º de setembro. Eu não quero chegar no dia 7, sábado que vem, e não ter sido bênção para ninguém. Se o pastor vier com essa história de novo, domingo que vem, eu quero me lembrar de alguém. Se o pastor inventar essa moda de novo, domingo que vem, aí eu quero poder dizer, foi o fulano, o cicrano e a fulana. Não precisa ser 20 não. 1. Se nós formos bênção, cada um de nós, para uma pessoa, durante essa semana, olha que maravilha, quanta gente vai ser abençoada pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa família aqui. É só isso que Deus quer. Que a gente seja aperfeiçoado na prática. Aí a gente vai fazendo, sabe, tem umas coisas que diz assim, o pastor gosta de falar aquilo, mas eu acho que aquilo não é exatamente como Deus pensa não. Ok, vai servir e deixa Deus te falar. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja exatamente do jeito que o pastor está ensinando, mas Deus vai te ensinar do jeito certo. Vai fazer e Deus te ensina do jeito certo. Abre tua mão e Deus vai fazer do jeito certo.
Ergue tua mão e abençoa, e Deus vai te ensinar do jeito certo. Abre tua boca e ora, e Deus vai colocar as palavras certas. Anda, e Deus vai te dizer o caminho certo. Mais faz, mais anda, mais ora, mais abençoa, mais abraça, mais consola, mais ri, mais chora. Faz, e Deus vai honrar. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus tem planos maravilhosos para a nossa igreja. Amém? Deus tem planos maravilhosos para todas as igrejas. Não é só para a nossa. Nós não temos nenhum privilégio diante de outras igrejas. Deus nos ama e Ele quer é que as igrejas sejam bênção para as pessoas. Ele quer é que as pessoas que não conhecem a Deus digam assim: oh, graças a Deus por aquela igreja. Oh, meu Deus, aquele pessoal lá é de Deus. É só isso que Ele quer. Ele quer que as pessoas sintam a diferença que faz conhecer a Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que... Irmão, lê para mim? Para aqueles que... Só o Jorge? Vamos todo mundo? Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmão, deixe que a prática tire as dúvidas que porventura haja no seu coração a respeito do serviço. Se você tem dúvidas sobre o que você tem aprendido, sobre o que a palavra tem lhe falado, deixe que a prática te mostre como é que Deus quer. Pelos frutos os conhecereis. Deus quer que a gente seja conhecido não pelo que a gente, pela nossa aparência, mas é pelos frutos. Deus quer que as pessoas conheçam como é que você é, não pelo seu jeito, não por como você se veste, mas pelos frutos que você dá. Pelas pessoas que chegam, quando ouvem falar do seu nome, dizem assim: ei, aquilo ali é uma mulher de Deus. Quando ouvem falar do seu nome: ei, ó, essa pessoa eu nunca vi não, mas já ouvi falar, e essa pessoa é um homem de Deus. Olha que coisa preciosa. Quando falarem do seu nome, alguém vai chegar e dizer assim: ah, eu nunca vi não, mas eu sei que é uma pessoa de Deus. Como, se nunca te viu? Como? Pelos frutos os conhecereis. Que a gente seja conhecido pelos frutos, pelas coisas que estão acontecendo, porque a gente está aprendendo, porque a gente está vivendo. Nós estamos num momento precioso, meu irmão, minha irmã. A gente não pode perder. Como pastor, isso tem incomodado meu coração. A gente não pode perder esse momento, essa preciosidade. A gente tem que querer ser bênção para as pessoas. O Espírito Santo não é confusão. Se a gente buscar, Ele vai direcionar cada uma das nossas vidas de uma forma que, como igreja, a gente ande na mesma direção. Que como igreja a gente consiga se alimentar das experiências uns dos outros. Que como igreja a gente consiga se alimentar dos testemunhos uns dos outros. Se a gente buscar, o Espírito Santo vai nos direcionar um a um, para que como igreja a gente ande na mesma direção. A gente só precisa buscar. Amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus nos fala. A gente tem que deixar entrar e deixar fazer morada no nosso coração.